Aí, boa noite, galera. Vamos falar hoje sobre vazamento oculto de água, né? Aquele vazamento que causa um transtorno aí na sua conta d'água, na sua fatura de água, aquilo que acaba dando prejuízo para você. Então, para começar, vamos saber por que que esses vazamentos de água acontecem, né? Por que que esses vazamentos ocultos acontecem? Primeiramente, eles acontecem por fadiga de material. O que a gente mais pega assim de vazamentos ocultos na Grande Florianópolis aqui são às vezes casas antigas, prédios com mais de 20, 15 anos. Então essas tubulações às vezes acabam tão tensionadas que acabam causando essas fissuras. E como elas estão aterradas, então isso dificulta bastante a identificação de vazamento, né? Então eles acontecem por fadiga de material, fissura, tensão, às vezes assentamento do solo. A gente já pegou casos assim em piscinas, né, que é muito comum. O solo da piscina, a tubulação está apoiada em cima da piscina, da terra, e não é feita nenhuma ancoragem dessa tubulação. Então, é, aí acontece essas rupturas da tubulação. Nós tivemos um caso muito comum que foi numa tubulação que ficava abaixo da laje, o aterramento cedeu e trouxe a tubulação junto e acabou rompendo todas as conexões ali. Então, é muito comum quando a tubulação fica aterrada, né, lá dentro do solo, né? Então, quais são os danos que esses vazamentos de água nas tubulações de tubo marrom, geralmente, são tubulações de abastecimento de água, né? Acabam causando infiltrações em alvenaria, danificando a alvenaria da edificação, acabam causando danos estruturais, né? Nessas, nessas edificações, com corrosão de alvenaria, acabam trazendo prejuízos financeiros de grande porte, né? Nós tivemos um caso recente aí que foi uma loja de varejo da região que nos contratou para fazer uma investigação de vazamento de água, né? Estavam com consumo na faixa aí dos R$ 40.000 de água por mês, né? Isso antes de fazer a investigação, né? Nós fomos lá com geofone, equipamentos e tal, e identificamos um vazamento de água na tubulação do bombeiro, ou seja, a tubulação de sistema contra incêndio, bem abaixo da edificação. Essa vazamento foi causado por uma ruptura no sistema de esgoto. A acidez do sistema de esgoto acabou corroendo essa tubulação de ferro e a água que entrava ia até a caixa d'água, descia pelo sistema de abastecimento de sistema contra incêndio e acabava indo para um riacho. Então, durante 3 anos, eles tiveram um grande prejuízo com conta de água, sabe? Então, foi muito sério esse caso. Foi até um dos casos que me levou a pensar: poxa, o que eu posso fazer para auxiliar essas empresas, auxiliar essas propriedades a terem um controle maior no consumo de água. Porque graças a uma pessoa, um gestor, que estava lá dentro, resolveu analisar a conta da água e resolveu também nos acionar para fazer essa investigação, eles tiveram uma diminuição de 40.000 de água por mês para uma conta de aproximadamente R$ 5.000 de água por mês. Então, houve uma diferença muito grande no consumo de água antes da investigação e depois da investigação. Então, tu vê como é importante você ter um monitoramento constante do consumo de água das propriedades, né? Porque a tubulação geralmente que fica oculta são casos assim que você não vê todo instante um tubo vazando. O cano vaza e a água corre para o subsolo. Então, é muito importante você fazer essa inspeção para poder identificar possíveis vazamentos de água, né?
Quem garante que aí na sua casa, quem garante que na sua empresa não tem um vazamento de água, né? Só vai saber se você fizer uma inspeção ou se você fizer aí alguns testes, né? Que são relativamente simples de fazer. Mas para uma grande propriedade com 5.000 metros aí de área, 10.000 metros de área, já fica um pouco mais difícil você fazer essa identificação sem ter os equipamentos adequados, né? Então, o grande prejuízo disso, de um vazamento oculto, são prejuízos financeiros, né? Nós também tivemos um caso aí de uma propriedade, uma residência, que ela nos contatou para fazer a inspeção e ela achou que ela tinha apenas um vazamento e a gente acabou achando 3 vazamentos na propriedade dela, no terreno dela. Então, tu vê só, a conta dela caiu de R$ 800 para R$ 150, entendeu? Você vê como é importante a inspeção periódica no sistema de água, entende? Então, porque você não tem como saber se há vazamento ou não sem antes fazer uma inspeção, certo? A não ser que você instale sistemas de monitoramento em tempo real, que já existem e nós já temos para fornecer. Nós estamos trabalhando em cima de um sistema que vai ajudar muitas empresas a, a ter esse controle de consumo de água e evitar futuros vazamentos aí. Então, esses são os prejuízos que causam geralmente, né, relacionados a prejuízos financeiros. Outro detalhe, teve um caso que a gente fez ali em Canasvieiras, acho que foi na academia de polícia, eles estavam também com consumo de água de R$ 30.000 por mês. Assim, incrível, sabe? Você não acredita que uma propriedade acaba gastando 30.000 de água por mês. Em 3 dias de investigação, nós descobrimos um vazamento abaixo de uma estrutura, de um espaço lá que estava abandonado. E assim, a conta d'água deles caiu de R$ 30.000 para R$ 8.000 de consumo por mês. Então, tu vê só, o sistema depende muito das pessoas quererem investigar, mas ele não avisa você que tem o vazamento, sabe? Então, como é importante fazer a inspeção uma vez por ano em condomínios, por exemplo, nós fizemos aí uma inspeção num condomínio que tinha 50 apartamentos. Dos 50 apartamentos que a gente fez inspeção nas caixas acopladas, 25 tinham problemas em vazamentos na caixa acoplada. Aí tu imagina o tamanho da conta desse condomínio, né? Se você deixa isso acontecer, né? Tu vai pagando água aí, vai pagando e o dinheiro vai indo embora, né? Esse dinheiro podia ser investido numa melhor qualidade de vida para os moradores, está sendo jogado fora ali com o consumo de água. Então, é muito séria essa questão e muito importante para condomínios e grandes empresas que têm um alto volume de consumo de água, que façam essa inspeção pelo menos anual, né? Ou instalem sistemas de monitoramento nos ramais de abastecimento para fazer esse controle de consumo. Normalmente, e aí, quais são os equipamentos que a gente usa para fazer essa inspeção, né? O equipamento mais usado para identificar vazamento oculto no sistema de abastecimento de água é o geofone, né? O geofone é fantástico para isso. Só que precisa haver pressão no sistema. Então, a gente só consegue fazer uma inspeção com geofone e o geofonamento do sistema de água se houver uma pressão acima de 100 PSI. Então, tem que ter pressão no sistema, porque senão a gente acaba não encontrando nada porque não tem pressão. E aí, quando não tem pressão no sistema para a gente fazer o geofonamento do sistema de água, a gente a gente acaba pressurizando o sistema com gás nitrogênio ou com ar comprimido. Isso ajuda bastante e a gente já encontrou vários problemas de vazamento com a pressurização com ar comprimido ou nitrogênio. Tá, gente? Outro equipamento que a gente acaba usando que funciona muito bem para grandes tubulações são as câmeras de vídeo.
As câmeras de vídeo nos permitem entrar dentro dessas tubulações, nos ramais, e fazer a visualização de possíveis fissuras dentro desses ramais. Também já encontramos problemas de vazamento de água, né, com as câmeras de vídeo. São muito legais, muito boas de usar, sabe? Mas você tem que saber qual tipo de câmera usar, porque não são todas as câmeras que acabam entrando nas tubulações, e não são todas as tubulações, tem que ser tubulações acima de 50 milímetros, né, para fazer essa vídeo inspeção, tá, gente? Então, são isso que a gente e aí, tem como evitar esses vazamentos ocultos? Tem como evitar, mas em construções novas, né? A gente já vê aí prédios mais novos utilizando as tubulações de PPR, né? O PPR é um tubo de termoplástico que depois de soldado ele acaba virando uma peça única, né? Então, o tubo de PPR auxilia bastante essa prevenção de vazamentos. Como ele é flexível, ele acaba trabalhando e evita essas trincas, diferente do cano de PVC marrom, que é um cano mais seco. Então, qualquer tensão ele acaba fissurando, principalmente nas conexões, ou acaba esmagado pela pressão do terreno, da terra que está em cima do cano, né? Então, outra forma de evitar isso é você instalando numa grande propriedade, né? Instalando esses sensores de monitoramento de fluxo, né? Que é os sistemas Wi-Fi, tem o sistema LoRa, que você pode instalar e fazer um monitoramento instantâneo, né? Através de um sistema que vai fazer essas leituras e vai ajudar para fazer esse monitoramento em tempo real, né? E tem como saber, né, que há vazamento oculto, né? Só através da leitura com o geofone ou através da inspeção dos relógios, né? Tem uma técnica muito básica que auxilia bastante a saber se você tem vazamento oculto, é você fechar todos os registros da casa, esperar a caixa d'água encher total, a boia travar, e aí você vai lá no medidor, lá na rua, ver se ele está girando ou não, né? Se você fechou todos os medidores da sua casa, caixa d'água cheia, e o medidor, o reloginho lá que está na rua lá, começa a girar, é sinal que você tem um vazamento no sistema ali de abastecimento, né? Se ele ficar parado, há a chance de não ter vazamento, né? Mas depende muito do sistema aí da sua casa, né? Então, é uma técnica simples que pode ser usada para ver se você tem vazamento oculto no sistema de abastecimento ou não. Outra forma de você ver, geralmente as companhias de água já avisam, né? Eles bloqueiam a sua tarifa de água quando há um excesso de consumo acima da média, né? Só que nem sempre eles fazem isso, né? Porque se você está ali há 3 anos pagando um excesso de água, a média vai ser sempre a mesma e você não vai conseguir, a companhia vai entender que é consumo mesmo. Então, por isso a importância de você fazer uma inspeção no sistema de abastecimento de água, né? E só um detalhe que é importante, que eu estava pesquisando esses dias, é que 40% da água que é tratada lá na companhia, isso é fonte de um site, eu acabei vendo ali, não lembro agora, mas 40% da água tratada acaba sendo desperdiçada vai embora, por causa de vazamento de água, né? Para tu ver como ultrapassado é nosso sistema hidráulico, né? O sistema que alimenta as residências, o sistema que, enfim, tudo. Não é dado a devida atenção, né, no nosso país para o sistema hidráulico, né? Então, a gente tem muita água, talvez seja por isso que a gente tem demais, então aí há um descaso aí das companhias de água em relação a isso, sabe? Mas na França e em outros países na Europa já existem sistemas de monitoramento remoto de água
que avisam quando há um excesso de fluxo, ou seja, quando há um excesso de fluxo, há um vazamento. Então, na Europa já se resolveu bastante os problemas de vazamento, principalmente na França, na cidade de Lyon. Eu estava lendo um artigo esses dias com esse sistema de automação de consumo de água, que faz o monitoramento em tempo real do consumo de água. Então, uma solução muito bacana aí que daqui a pouco a gente tem à disposição aí, tá? Outras particularidades aí que acontece muito no consumo de água, né, e nas leituras também, né? Falha humana na leitura ali, né? Porque o que que acontece? O cara vai lá, ele vai olhar para o reloginho e vai anotar no sisteminha dele e vai gerar a conta da água. Então, nada impede, como a gente já viu isso, eu não estou generalizando, mas existe a chance de ter falha humana na leitura do consumo de água. Então, fique atento à sua fatura, verifica ali se ali na sua fatura tem um campo ali que diz a numeração da leitura. Dá uma conferida ali, vê se os números estão bem próximos, porque se tiver muito distante a leitura do que consta no medidor, aí pode ser que tenha algum problema na leitura ali, né? Um outro problema que acontece muito comum, que acaba alterando a fatura de água, é o entupimento do medidor, né? Às vezes vem muita sujeira pelo sistema de água que acaba entupindo é, o medidor de água. Ele tem uma peneirinha dentro ali que acaba entupindo e causando uma leitura errada do consumo de água aí da sua casa ou da sua propriedade, né? Então, para isso, você pode solicitar a sua companhia de água, deve ter ali um canal para isso. Você solicita ali a fazer a substituição desse medidor e aí ele já aproveita e faça essa limpeza aí para você ter a normalização do consumo de água aí na sua casa, né? Então, a melhor solução, como eu tinha falado até hoje, para evitar a alteração de consumo é as tubulações de PPR e o monitoramento de consumo em tempo real, ou eventualmente uma vez por ano você fazer essa inspeção na sua casa aí para saber se tem vazamento ou não. Você pode contratar um encanador, pode contratar a nossa empresa aí que a gente faz isso tranquilamente, tá? Então era isso, gente. Estou terminando aqui. Falei um pouquinho aí sobre vazamentos ocultos hoje. Quero agradecer aí ao pessoal que está aí me assistindo, o César, o Neis Imóveis, Li Barros, Glauci. Ah, que legal, gente fina aí a me assistindo aí, tá? Qual é a minha intenção aqui? É deixar um pouquinho que a gente passa aí no dia a dia e ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor em relação ao consumo de água, porque pagar aquilo que você está indo gastando fora não é legal. Então é importante você dar uma atenção para isso aí. Se você é gestor de empresa, se você é empresário, se você é dono de shopping, se você é síndico de condomínio, se você é morador de condomínio, pede para dar uma inspecionada aí na sua água, ver como é que está o consumo aí. Também dá uma olhada aí na sua caixa acoplada, ver se não está vazando água, sabe? Porque desperdiçar água não é legal, tá? Você fazendo isso, você está contribuindo aí para o meio ambiente e para o nosso mundo aí que está precisando. Gente, amanhã eu continuo falando de vazamentos. Amanhã o assunto é vazamentos em tubulação de esgoto, sabe? A gente tem encontrado aí bastante também situações onde há rompimento de tubulação de esgoto, onde há perfuração de tubulações de esgoto, quando você vai instalar um móvel. Pegamos aí esses dias um prédio lá na beira-mar ali de Floripa, um caso que já tinham ido várias empresas lá, ninguém tinha identificado. Nós subimos, fizemos a inspeção no apartamento de cima e vimos que há 10 anos a proprietária instalou um móvel na parede da área de serviço
E só que o vazamento começou há 2 anos atrás. Então, para vocês verem, é muito pior você perfurar uma tubulação de esgoto, que o vazamento vai acontecendo e você não vê o que que é, do que perfurar uma tubulação pressurizada. A tubulação pressurizada você perfura ali e já vai vazar, às vezes vaza na sua cara ali, né, a água. Mas se você perfurar uma tubulação de esgoto, pode ser muito mais sério, ou de repente uma tubulação de pluvial, né, pode ser muito mais sério do que perfurar uma tubulação pressurizada. Então, muito cuidado aí com se for instalar móveis nos apartamentos. A gente pegou vários casos esse ano aí de perfurações de tubulações de esgotos e perfurações de tubulação de pluvial. Então, pergunta aí para o síndico, pede aí a planta hidráulica para instalar o móvel aí num lugar que não vá afetar ninguém aí, porque ninguém quer receber água aí no seu teto, né? E é um transtorno muito grande para todo mundo. Vazamento em condomínio, né? É uma encrenca. Tá bom, gente? Então amanhã eu vou falar mais sobre isso, tá? Esse vídeo também vai ficar gravado ali no canal do YouTube, onde vai ter algumas fotos, vai ter alguns slides ali e vai dar para ter um entendimento melhor da coisa. Tá bom, minha gente? Obrigadão aí. Uma boa noite a todos aí. Que Deus abençoe.